Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma aula da professora Juliana Trindara e hoje a gente vai falar sobre as citocininas, sobre o seu modo de ação e os seus alvos primários. Bora lá iniciar essa aula? Para dar início, eu trouxe aqui para vocês como que é a forma da citocinina, qual é a sua forma química. Nós podemos ver que ela é formada por vários anéis aromáticos. Já vimos sobre o tema dessa aula, já me apresentei, sejam muito bem-vindos novamente. Já vimos a estrutura química das citocininas. E aí, professora, o que a gente vai estudar nessa aula? Bom, na aula de hoje, nós temos 4 tópicos principais. O que são as citocininas, ou o que é uma citocinina, de onde ela vem e como ela atua, onde ela é produzida e quais são seus alvos primários. Bora lá ver cada um deles, estão preparados? Então, sem demora, vamos ver o que são as citocininas. As citocininas são hormônios vegetais responsáveis pela divisão celular. Essa divisão celular pode ser chamada também de citocinese. Mas, professora, como que as citocininas foram descobertas? As citocininas foram descobertas em 1940 e uma pesquisa onde eles procuravam fatores que estimulavam a divisão de células vegetais. E aí eles descobriram que essa divisão das células vegetais ocorria devido à combinação das citocininas com outro fitohormônio chamado auxina. E nessa pesquisa foi identificada uma pequena molécula que, na presença da auxina, podia estimular a proliferação do tecido parenquimático medular do tabaco em cultura. Essa molécula indutora da citocinese foi denominada cinetina. A cinetina é uma citocina sintética, mas sua estrutura é similar às citocininas de ocorrência natural. Vamos para a segunda parte dessa nossa aula. Professora, onde e como atuam esses hormônios vegetais por nome de citocininas? Vamos lá então aprender um pouquinho mais? Esses hormônios vegetais, eles vão atuar nas plantas, nas raízes, nas folhas, dos frutos jovens e também nas sementes em desenvolvimento. Como que as citocininas vão atuar na planta? Bom, as citocininas, elas desempenham um papel importante na interação das plantas com os fatores bióticos e abióticos, abrangendo como, por exemplo, os estresses salino, o estresse causado pela seca, os macronutrientes, como por exemplo, nitrato, o fósforo, o ferro, o sulfato, as relações simbióticas com as bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos micorrízicos e arbusculares, né? Como também as bactérias patogênicas, fungos e nematódios e vírus. Como que vai funcionar esse modo de ação das citocininas? Bom, as citocininas, elas vão ser transportadas da raiz por toda a estrutura da planta através do xilema, que é o vaso condutor de seiva bruta, para que ocorra o desenvolvimento dessa planta. Bom, esse desenvolvimento ele vai ocorrer através de uma divisão celular. Para que essa divisão celular ocorra, para que a planta possa se desenvolver e crescer tanto em altura como em largura. Nós sabemos que a cinetina ela é uma citocinina sintética. Ela pode ser usada como uma citocinina também. As citocininas, elas também vão atuar na senescência foliar, ou seja, ela vai impedir que a folha
envelheça, ela vai fazer com que ocorra um atraso nesse envelhecimento da folha, que ela vai atuar na divisão celular na folha, impedindo com que essa folha envelheça de forma acelerada. Assim também ela vai atuar na dominância apical, ou seja, ela vai dominar ali o ápice da planta, né? A área apical, a gema apical, né? Ou meristema apical, favorecendo o crescimento dessa planta, seja verticalmente ou na lateral dessa planta, para que ela possa crescer em altura e em copa também. Como eu disse, né, ela também vai atuar nos meristemas apicais, ou seja, a planta, ela na pontinha dela, como vocês podem observar aí, a areazinha verde, bem na pontinha da planta, lá em cima, nós temos o meristema apical, é onde as citocininas vão atuar para que ocorra o crescimento dessa planta. E atualmente, né, assim, nós seres humanos usamos uma estratégia na área, né, de floricultura, né? Por exemplo, a gente vai cuidar do nosso jardim e nós não queremos que uma árvore cresça mais do que o devido, não queremos que ela, por exemplo, ultrapasse o muro ou chegue até a fiação. O que que a gente faz? A gente vai e poda a parte de cima dessa árvore, fazendo a retirada desse meristema apical, para que a árvore não cresça verticalmente, e sim ela vai formar uma copa, ela vai crescer lateralmente, fazendo o quê? Ficando mais bonita, pode ser por estética da jardinagem ou para uma sombra melhor. As citocininas, elas também vão atuar no desenvolvimento do gametófito. Então, ela vai proporcionar com que esse gametófito se desenvolva ao decorrer da vida dessa planta, da reprodução dessa planta. Eu trouxe aqui na imagem para vocês a estrutura, né, de uma planta para vocês poderem observar essa gema apical, né, e essa gema lateral ou esses meristemas, né, apicais e laterais que vão permitir o desenvolvimento dessa planta. E aqui eu trouxe para vocês os feixes vasculares, né? Temos aqui esses pontinhos pretos que eu circulei aqui, né? Que é o xilema e o floema, ou seja, os vasos condutores de seiva bruta e elaborada. Eu trouxe aqui para vocês também outros modos de ação das citocininas, que ela também vai atuar no desenvolvimento vascular, na quebra de dormência das gemas e na atividade do dreno, que nós vamos falar mais para frente nessa aula. Se você não tem nenhuma dúvida até aqui, a gente vai para a parte 3 dessa aula. Mas se você tem alguma dúvida, você pode pausar o vídeo, me mandar uma mensagem, me mandar um comentário ou chegar em mim pessoalmente e perguntar que eu vou responder sem nenhum problema. Então, bora lá para a terceira parte dessa aula. Professora, onde é produzida as citocininas? Aqui está a resposta para você que estava com essa dúvida na cabeça até agora. As citocininas, elas são produzidas nos meristemas das raízes. Vamos lá então ver esses meristemas? Nós já falamos dos meristemas apicais do caule e agora nós vamos falar dos meristemas apicais da raiz. Professora, tá, você mostrou umas imagens lá, uns desenhos para esquematizar, mas ainda eu não sei aonde está na planta. Essa imagem aqui veio para sanar a sua dúvida. Nós temos aqui uma plantinha que parece um milho.
um pezinho de milho, sabe aquela espigazinha de milho que você come em casa? Vamos supor que essa plantinha é o milho. Nós temos aqui em cima, vou apontar para vocês para facilitar, aqui em cima no quadradinho tá a parte superior da planta. Lá em cima, tipo assim, se fosse o topinho da cabeça da planta. Lá nós temos o meristema apical, tá? Do caule, porque ele vai ser um segmento do caule, ele vai estar lá em cima no caule. Então ele vai estar aqui, ó, nessa região que vai permitir com que a planta cresça com o passar do tempo. E aqui na raiz da planta, debaixo da terra, nós temos os meristemas da raiz, que vai permitir com que a raiz cresça, vai se aprofundando no solo para dar sustentabilidade para a planta. Nós temos aqui, gente, os meristemas, tá? Com as mitoses, se vocês olharem aqui, com as divisões, tá? E aqui mais embaixo nós temos a célula meristemática, tá? Que é a célula que vai estar presente na planta, nos meristemas. Se a gente pegar, dar um super zoom lá no microscópio, a gente vai observar a presença dessas células, ok? Agora nós vamos falar sobre os alvos primários das citocininas, tá? Bom, experimentos demonstram que as citocininas elas vão estimular na divisão celular, intervindo na ação de algumas enzimas, como eu já havia citado anteriormente. Nas células, a enzima sinase é ativada pela presença das citocininas, desencadeando uma cascata de eventos químicos intracelulares que vão levar a uma resposta característica durante o ciclo da divisão celular. Bom, durante esse ciclo, as citocininas elas vão regular a atividade das ciclinas que estimulam a síntese de DNA e a sinase que atua na mitose. Vamos para o primeiro alvo primário da citocinina, que é a divisão celular. Como o próprio nome indica, um dos principais eventos controlados pelas citocininas é a citocinese, ou a divisão celular. Bom, as citocininas, elas atuam em etapas específicas do ciclo celular, que vai regular as atividades ciclinas, as quais são proteínas que controlam a divisão celular. Bom, o segundo alvo primário é o diferenciação celular, desculpa. Bom, as citocininas, elas estão intimamente ligadas à diferenciação celular, sobretudo no processo de formação das gemas caulinares. O terceiro alvo primário é, é o estabelecimento dos drenos, que eu havia dito anteriormente que mais para frente na aula nós íamos falar sobre esses drenos. Chegou o momento. Bom, para que as gemas sejam formadas, é necessário um aporte de nutrientes, pois novos brotos que vão surgir na planta vão funcionar como drenos. E as citocininas, elas vão atuar de modo direto em duas proteínas, a invertase e o transportador hexose, que são necessários para que ocorra, né, todo esse funcionamento desse dreno. Bom, a enzima invertase, ela vai diminuir o potencial químico da sacarose na região de descarregamento, favorecendo a chegada de nutriente, essa chegada contínua de nutriente. Bom, e ao mesmo tempo, os transportados de hexose é necessário para que os açúcares entrem nas células do dreno. Então, tá aí a importância dessas duas enzimas. Bom, nós vamos falar agora de mais um alvo primário, que é a fotohomogênese. Bom,
O fotorreceptor ou fitocromo envolvido no processo de fotomorgênese é também um alvo primário das citocininas. Um dos reguladores de resposta de via de sinalização das citocininas, que é o ARR4, impede a reversão da via ativa do fitrocromo B, ou seja, a forma que absorve a luz na faixa do vermelho extremo para a forma inativa, a qual absorve a luz na faixa vermelha. As citocininas, elas mantêm esse fitocromo B na forma ativa e pode ser que alguns desses efeitos das citocininas, sobretudo, desestimulam, tá? Ou inibem o crescimento no escuro e a diferenciação de cloroplastos que sejam mediados pelo fitocromo B. Bom, o retardamento da senescência foliar, que a gente já falou um pouquinho mais lá atrás, né, é o processo de envelhecimento de uma folha. O processo de envelhecimento de uma folha é acelerado quando a folha é destacada a partir da degradação da clorofila. A aplicação da citocinina em pequenas áreas do limbo mantinham essas folhas verdes, enquanto o restante dela apresentavam continuidade senescente. Bom, estudos indicam que as citocininas, elas causam uma rápida aceleração na taxa da síntese dos RNAs e proteínas, tá? Antes de irmos para a parte final da aula, vamos revisar um pouquinho do que a gente estudou, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Então, professora, o que é uma citocinina? A citocinina é um hormônio vegetal responsável pela divisão celular, ou seja, alguém lembra? Citocinese. Então, é um hormônio vegetal que vai estimular a divisão celular. Aonde ela é produzida? Nas raízes, tá? Nos meristemas da raiz. E ela é esse hormônio é transportado pelo xilema, das raízes para toda a estrutura da planta, certo? Todo mundo entendeu? Bom, eu quero dizer que a citocinina, ela não é o único hormônio vegetal existente. Existem alguns outros hormônios. Eu, por exemplo, citei aqui a auxina, mas tem gibberelinas, auxinas, citocininas, entre outros. Bom, existem os 5 principais, que são os que mais caem em questões do Enem, em questões de vestibular, que são os 5 principais, tá? Nessa aula nós abordamos um deles, que é a citocinina, ok? Então, espero que vocês busquem mais sobre o assunto, se interessem mais. Vou trazer para vocês aqui uma curiosidade. Às vezes, nós recebemos uma flor de presente, uma rosa. Ou a gente passa em uma floricultura e tem uma flor tão bonita e ela não tá na árvore, ela não tá no arbusto, ela não tá num raminho, sabe? Só tá a florzinha com seu talinho num copinho de água e ela tá linda na floricultura. Aí você vai, pega, leva para sua casa e põe num copinho com água na sua casa. Às vezes ela tá até num potinho lá, sem água, sem nada na floricultura e tá linda. Você pega e leva para sua casa. Lá na sua casa você põe num copinho com água, você vai ver que no outro dia ela já tá até morta, ou horas depois ela já começa a cair as pétalas, já começa a morrer. Por que que isso acontece? Quando a gente ganha ou compra essas flores, ela vem com uma bolsinha de ar ali no talinho, né?
E essa bolsinha de ar vai impedir, quando você coloca ela num copinho com água, vai impedir com que essa água vai ser conduzida, né, pelo xilema e pelo floema, né? Então ela vai meio que servir como uma proteção. Então, para que sua florzinha, sua rosa dure mais tempo, que passou o Dia dos Namorados, né? Tô dando essa dica só agora. É, dá um cortezinho novo no caule, coloca na água que ela vai durar um pouquinho mais. Às vezes na floricultura, ela vai estar com num recipiente onde vai ter uma solução, onde vai conter esses hormônios, conter todos os nutrientes que a planta necessita. E às vezes você coloca só na água na sua casa, às vezes água da torneira, né? Que não é uma água natural, né? É uma água que contém flúor, que contém cloro, e às vezes a plantinha acaba morrendo. Então fica aí a minha dica. Vamos lá então para as questões. Ó, eu trouxe uma questão super fácil para vocês. Eu acredito que vocês vão responder assim, ó, na hora. Na hora que eu perguntar, vocês vão falar assim: "Não, então essa é a resposta". E eu conto com vocês com isso, tá? Bom, a gente já viu, né, sobre os meristemas, que eu falei sobre altura, sobre largura, sobre a copa, né? Sobre a jardinagem, sobre a estética, né? Às vezes você quer deixar seu quintal bonitinho, você vai lá e poda bonitinho, né? Então, você vai fazer uma cerca viva, você dá aquela podada legal. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos lá? Ó, um casal saiu para ir fazer um piquenique. Namorados saíram para fazer um piquenique e lá eles encontraram uma árvore e nessa árvore eles resolveram fazer um coração, né, com suas iniciais, deixar marcado ali o amor deles. Esse coração foi feito a 1 metro de altura. Vamos supor, 1 metro de altura. O coraçãozinho, eu até desenhei aqui para vocês, super bonitinho, gente. O coraçãozinho aqui que eles desenharam na árvore, ficou marcadinho, né, no tronco da árvore, com as iniciais aqui. E aí, anos depois, eles voltaram para ver se as iniciais ainda estavam ali na árvore. Essa árvore, ela cresceu com o passar do tempo, né? Ela cresceu. Aqui é a mesma árvore. É quando eles namoravam e anos depois. Eu te pergunto. Ah, professor, mas até agora não tem pergunta nenhuma. Pera aí, que a pergunta vai vir agora. Eu te pergunto. Anos depois, eles retornaram. Esse coração estava na mesma altura, com 1 metro de altura ou não? Conforme a árvore cresceu, ele subiu, esse coração acabou subindo. A árvore cresceu e o coração foi indo junto com essa árvore. O que vocês acham? O coração, ele permaneceu ou ele cresceu junto com a árvore? Vou dar uns segundinhos para vocês pensarem, tá? E aí, o que vocês acham? Ah, professora, você falou que era fácil, mas eu tô meio em dúvida, hein? Tá, vamos lá então. Vamos supor que essa árvore, com o passar desse tempo, cresceu mais 3 metros. Então, a partir do coração, mais 3 metros. Então, vamos supor que ela tenha 4 metros, porque da base ali, do solo, até o coração tinha 1 metro, cresceu mais 3, então ela tem 4 metros. Gente, pasmem, mas o coração, ele continua na mesma altura. Então, se você respondeu, professora, na mesma altura, tá certa a sua resposta. Por quê? A planta, gente, a árvore, ela não vai crescer aqui no seu caule. Lembra que eu falei do meristema apical, da gema apical aqui em cima?
ela vai crescer a partir dessa gema apical que estava aqui, né, quando ela era menorzinha. Então ela não vai esticar o corpo o caule, né, da planta. Ela vai crescer conforme esse meristema apical. Então, se cair essa questão em algum vestibular, no Enem, ou se alguém chegar em vocês e perguntar, vocês já sabem a resposta e vão acertar, podem ter certeza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de coração da minha aula sobre a citocinina, sobre esse hormônio vegetal incrível. Eu quero pedir para vocês pesquisem mais sobre esse hormônio, pesquisem mais sobre os hormônios vegetais, tá? É um conteúdo super bacana, super gostoso de ser estudado, tá? Vão, invistam mesmo nisso, porque conhecimento sim é poder, galera, tá? Né? É aquela frase, né? A gente pode tirar tudo da nossa vida, né? Aquele ditado, só o conhecimento permanece, a não ser que você tenha Alzheimer, né? Piada pesada, gente, me desculpa. Mas o conhecimento é poder, então muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado por ter ficado até aqui.